paz a todos. Convido vocês nesse momento a se colocarem de pé para nós iniciarmos o nosso culto. Mais um domingo na presença de Deus, mais uma manhã que a gente tem a oportunidade de estarmos aqui para expressar a nossa gratidão ao Senhor, assim como a gente aprendeu na escola dominical, para que a gente possa viver de fato essa graça, esse amor de Deus sobre as nossas vidas. E para iniciar o nosso culto, eu gostaria de convidar vocês a abrirem as Bíblias lá em Jeremias, no capítulo 29. A partir do versículo 11. Jeremias 29, a partir do versículo 11. Jeremias fica depois de Isaías. Aí quem fez o curso de imersão bíblica vai se lembrar. Abre a Bíblia em Salmos e vai procurando um pouquinho mais para frente, que é fácil assim de encontrar. Amém? Todo mundo encontrou? Versículo 11 diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Acabarei com seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei, e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Amém. Somente até o 14. Esse versículo aqui, todas as vezes que eu leio e entendendo agora melhor o contexto, é um versículo assim que sempre me dá esperança de muita coisa. Quando a gente aprendeu no curso de imersão bíblica, a gente vê que o pessoal estava num período de exílio e o qual o Senhor se manifestava ali de várias formas para trazer de volta o povo aos seus caminhos, porque muitas vezes eles acabavam se desviando, se esquecendo aquilo que o Senhor tinha para eles, se rebelavam contra Deus. Mas o Senhor, ele sempre levantava um profeta para poder dizer palavras ao povo, para que eles pudessem se arrepender e voltar aos caminhos do Senhor. E quando o versículo 11 fala, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam, eu entendo que essa palavra fala que o Senhor, ele nos conhece muito antes da gente nascer e que ele tem os melhores planos para as nossas vidas. E esses planos, muitas vezes, não são aquilo que a gente realmente quer, mas é aquilo que Deus deseja para as nossas vidas, porque às vezes aquilo que eu desejo para mim não é tão bom assim quanto o Senhor deseja para nós. E aí quando a gente se entrega ao Senhor, quando a gente consagra as nossas vidas diante dele, que a gente passa a ter esse entendimento que é o Senhor que governa as nossas vidas, esses planos, essas vontades de Deus sobre as nossas vidas, elas passam a ter muito sentido, mesmo que não seja aquilo que eu desejo para a minha vida, mas eu passo a viver de forma sobrenatural na presença de Deus, aquilo que ele tem para mim. E aí quando a palavra continua falando assim, naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. A palavra aqui fala o seguinte, ela dá uma condição para nós. A gente precisa buscar o Senhor de todo o nosso coração para que a gente encontre a presença dele. Porque às vezes a gente também faz as coisas de uma forma muito automática, aquilo que a gente estava falando até na escola dominical agora. Vai na igreja, toma ceia, ora, faz uma coisinha ali ou outra, mas faz da boca para fora. Só que a gente encontra o Senhor a partir do momento que a gente realmente busca de todo o nosso coração. Quando a gente fala, Senhor, eu preciso da sua presença mais do que tudo na nossa vida. E a gente encontra ele, isso é verdade. Você pode começar essa busca na sua casa, se você ainda não tem verdadeiramente, porque você vai encontrar o Senhor. Ele tem as respostas que você precisa todos os dias da sua vida. Por mais que a situação às vezes seja ali um pouquinho difícil de entender, mas o Senhor vai te dar a resposta que você precisa, mesmo que não seja aquilo que você espera. O Senhor, ele vai se manifestar na sua vida. E aí aqui no 14 ele continua dizendo, serei encontrado por vocês. Se nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, a gente vai encontrar. Então, em nome de Jesus, que você possa abrir o seu coração todos os dias para buscar essa presença maravilhosa de Deus, para encontrar esse amor, essa graça libertadora que nos salva, que nos redime de todo pecado. É uma alegria imensa a gente estar aqui na presença de Deus, ter essa liberdade de vir para a casa do Senhor, para nós expressarmos a nossa gratidão a Ele. Então, nesse momento, eu convido você a fechar os seus olhos aí no seu lugar, desde já começar a orar, pedindo para o Senhor abençoar esse culto, agradecendo ao Senhor pela sua vida, por mais um dia que você levantou, pelo ar que você respira. Às vezes
São coisas assim mínimas, mas que a gente esquece de agradecer ao Senhor. E o Senhor faz muito por nós, mesmo quando a gente não vê ali, o Senhor sempre está trabalhando. Feche seus olhos, vamos estar orando. Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui na sua presença mais uma vez esta manhã. Nós queremos dizer que o Senhor é bem-vindo aqui nesse local, nas nossas vidas, Deus. Nós queremos entronizar o seu nome, ó Deus, nesse momento, exaltar o Senhor. Queremos dizer, ó Deus, ao Senhor, que o Senhor é aquele que merece toda a honra, Deus, toda a glória, todo o louvor. Nós queremos buscar o Senhor, ó Deus, todos os dias e encontrar o Senhor, e pedimos ao Senhor para que o Senhor gere isso nos nossos corações, essa vontade verdadeira, Pai, de estar na sua presença, de buscar e ouvir a sua voz, ó Pai. Eu entrego esse culto nas tuas mãos, ó Deus, tudo aquilo que nós viermos a fazer nessa manhã, que o Senhor receba como oferta de aroma suave no teu altar, ó Pai. Cada louvor, ó Deus, que for entoado aqui, ó Deus, que o Senhor possa receber no teu trono, ó Deus, que não seja, Senhor, as nossas vidas em si, mas que seja o Senhor operando nas nossas vidas, entregando a Ti, ó Deus, o nosso melhor. Eu clamo ao Senhor, ó Deus, por cada uma das pessoas que também estão assistindo o culto pela internet. Pai, que o Senhor possa tocar em cada uma dessas vidas, ó Deus, nós não sabemos quando elas irão assistir, mas que o Senhor, ó Deus, da mesma forma que tocar nas nossas vidas hoje, também possa tocar na vida dessas pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos que o Senhor, ó Deus, seja entronizado nas nossas vidas, na nossa igreja, na nossa casa, em todos os locais. E desde já, ó Pai, que o Senhor possa levar a nossa atenção, a nossa mente cativa ao Senhor nessa manhã, para que nós venhamos prestar atenção na palavra do Senhor, para que nós não venhamos nos dispersar e principalmente para que o nosso coração esteja aberto, ó Deus, e tenha o entendimento que o Senhor deseja para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louve ao Senhor com o seu melhor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos dará. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como era, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criastes na terra e nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. E tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criastes na terra e nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. E tu és fiel, Senhor,
Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. E se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Pois tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Pois tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia.
a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Pois tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. Que suas mãos, és o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus, tu és, Jesus, és o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus, tu és, Jesus. Não há outro como tu, Senhor, soberano e fiel. Não há outro como tu, pois tu és a terra e céu, és o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus, tu és, Jesus, és o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus, tu és, Jesus. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim,
tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, és tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, és tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus, tu és Jesus, tu és Jesus. Glória a Deus. Tu és tudo para nós, Senhor. Na nossa vida tudo começa em Ti e tudo acaba em Ti, Senhor. O Senhor é, Pai, de fato o nosso alfa e ômega. Obrigado, Senhor, por ser o Deus das nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça que nos envolve a cada dia. Obrigado, Senhor, porque mais uma manhã Tua misericórdia se renova sobre nós. Receba, Senhor, a adoração do Teu povo aqui nesse lugar. Senhor, que nós possamos nessa manhã agora receber também a Tua palavra, Senhor, e que ela venha gerar edificação em nós. Muito obrigado, Senhor, por poder Te oferecer e agora poder receber de Ti também, Senhor. Fala ao coração do Teu povo nessa manhã. Usa, Senhor, a minha vida e que essa palavra seja uma palavra rema, uma palavra revelada aos nossos corações. É a oração que eu faço a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o nome do Senhor. Entrega a sua adoração a Ele. Glória a Deus. Graça e paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Amém? Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 7. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa manhã. Em Lucas 7, versículo 36 em diante, texto da palavra do Senhor nessa manhã. Nós vamos ler um texto bastante conhecido, um texto que nos ensina muitas coisas e que a palavra do Senhor possa te instruir de maneira poderosa nessa manhã, mais uma vez, que você esteja com seu coração aberto para receber mais da porção das Sagradas Escrituras. Lucas capítulo 7, nós vamos ler do 36 até os 50. A palavra do Senhor declara assim para nós: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e estando por detrás dos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas, e o enxugava com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é esse tipo de mulher, e esta que está tocando nele, porque é uma pecadora.
Versículo 40. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Porém, não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de beijar os meus pés. E você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Somente até aqui, vamos orar ao Senhor. Deus Santo, obrigado pela Tua palavra nessa manhã e que nós possamos ser alimentados por ela, Senhor. Toma nas Tuas mãos o nosso coração, toma a minha vida, Senhor, que nós possamos receber tudo daquilo que o Senhor tem para nos revelar, ó Pai, nessa manhã. Toma, Senhor, cada discípulo e que a Tua atenção, Senhor, a atenção de cada um esteja voltada para Ti nesse lugar, Senhor. Que nada venha nos atrapalhar de receber a Tua palavra. É a oração que te fazemos, ó Pai, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, permanecendo aí com a sua Bíblia aberta. O tema da mensagem nessa manhã é Simão e o Jesus domesticado. O tema da mensagem, Simão e o Jesus domesticado. Você já vai entender o porquê desse título, dessa mensagem, mas antes de nós entrarmos nas lições desse texto, como nós temos de hábito, eu gostaria de introduzir você a esse texto que nós acabamos de ler, para que você entenda bem o cenário que está diante de nós aqui nesse texto que lemos. Mas antes de entrar na introdução, eu queria destacar uma frase, uma colocação aqui para você, que é o seguinte: a grande maioria das pessoas certamente responderão sim, se você perguntar para elas se elas aceitam ter Jesus em sua vida. Mas a grande questão é que boa parte dessas pessoas aceitam que Jesus entre, mas desde que ele se comporte bem. Essa frase, na verdade, ela nos ensina o seguinte, que muitas pessoas querem ter Jesus em sua vida. Jesus pode entrar. Eu quero Jesus na minha casa. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero Ele no meu coração, na minha família. Eu quero Jesus. Jesus é uma pessoa boa. Jesus é uma pessoa com boas palavras. Jesus foi um homem que ensinou tanta coisa maravilhosa que a gente reproduz até os dias de hoje. Eu quero Jesus na minha vida, mas desde que Ele se comporte bem quando Ele entrar na minha casa, desde que Ele não me incomode muito, que Ele fique lá quietinho na dele, eu aceito que Ele entre e fique ali. Esse texto que nós acabamos de ler nos mostra exatamente esse cenário. Um homem chamado Simão, que era um fariseu, que naquela época era uma das lideranças da religião judaica nos dias de Jesus, homem de grande influência, um homem de grande inteligência a respeito da fé. Esse Simão convida Jesus para entrar na casa dele. E é curioso porque quando nós lemos esse texto aqui, Luana, geralmente a gente foca ou em Jesus ou na mulher que lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. Geralmente a gente foca nessas duas pessoas aqui do texto. Mas nessa manhã eu quero focar junto com você em Simão. Eu quero focar aqui nessa mensagem na figura do dono da casa, do anfitrião,
porque a postura de Simão, aqui Simone, nos ensina muito sobre a caminhada com Deus. Simão foi um homem que tomou uma atitude muito boa, chamando Jesus para entrar na sua casa. E naquela época, quando nós vamos estudar, a gente passa a entender que receber um hóspede na sua casa era algo muito precioso. Um judeu levava muito a sério essa questão de você receber uma visita na sua casa. Receber uma visita na casa para um judeu era uma questão de honra. Aquela pessoa deveria ser muito bem tratada na minha casa, porque um dos pilares da fé judaica naqueles dias incluía também você ser um bom hospedeiro, você ser um bom anfitrião. Todo judeu era instruído, Rafael, a ser um bom anfitrião, a receber bem as visitas, e havia alguns costumes para que uma pessoa pudesse, Eliane, se sentir bem acolhida na casa de uma pessoa. A primeira coisa é que você chegava na casa de um judeu, você tinha ali um porteiro ou alguém encarregado de lavar os pés da visita que chegou. Imagina você naqueles dias andando pelas ruas de areia lá de Israel, com a sua sandalinha daquele tempo lá, né, a sandalinha de Jesus, chegando lá com seu pé todo sujo de areia, irmã Elza, todo sujo daquela poeira. Você chegava na casa de um bom judeu, tinha ali alguém para lavar os seus pés. Tinha ali um pouco de água para você lavar os seus pés, isso daí era sinal de honra. Uma outra coisa que tinha também logo na entrada, era alguém para ungir a cabeça do visitante. Pegava-se um pouco de óleo perfumado e colocava na cabeça daquela pessoa para poder mostrar ali também um pouco de honra para com ela. Uma pessoa que era ungida, aquele sinal de você ungir a cabeça da pessoa, Patrícia, significava o seguinte: você é bem-vindo na minha casa, é uma honra receber você. E uma última coisa, além da água e do óleo, tinha também um beijo na face que era dado como um sinal de boa recepção. Então você chega na casa de um judeu, 3 coisas acontecem: seu pé é lavado, sua cabeça é ungida, você recebe um beijo e entra para se assentar ao redor da mesa, para comer e por aí vai. Se uma pessoa chegasse e não tivesse isso, era como se ela não fosse bem-vinda naquele lugar. Aquela pessoa não estava sendo honrada como deveria. E a gente vai perceber algumas coisas nesse texto aqui a respeito dessas coisas que eu acabei de mostrar para você mais para frente. Não oferecer o mínimo que nós apresentamos aqui era considerado um ato de desonra ao visitante. E embora fosse entendido dessa maneira, era difícil, Kleber, alguém chegar e falar para o anfitrião assim: você me recebeu mal, você não me acolheu bem, Tiago. Ninguém colocava o dedo na cara do outro para apontar, mas é aquela história, né? Quando você vai na casa de alguém e você não é bem acolhido, depois fica aquele burburinho, né? Pô, fulano nem lavou meu pé, né? Pô, fulano nem ungiu minha cabeça, pô, não deu nem um copo d'água, né? Fulano não, eu não fui bem recebido lá na casa do Tiago, não tinha ninguém para lavar meu pé, o Tiago não me deu um beijo, o Tiago não me recebeu direito, eu não vou mais na casa do Tiago, não. Falava-se pelas costas, não falava-se pela frente, porque podia se criar uma inimizade quando alguém não era bem recebido na casa de uma outra pessoa. Pois bem, quero entrar aqui com você nas lições desse texto aqui dessa manhã, com essas informações que você acabou de receber. O primeiro ponto da mensagem dessa manhã é o convite de Simão. Primeiro ponto da mensagem, o convite de Simão. E aí eu quero ler com você novamente o primeiro versículo que lemos aqui, o versículo 36. Abra sua Bíblia aí comigo, no versículo 36, vamos acompanhar aqui. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. O convite para ter Jesus na sua casa, Odaleia, era um convite ousado naquele momento. Jesus até aqui, se você ler depois o Evangelho de Lucas, do capítulo 1 até o capítulo 7, você vai perceber aqui, Breno, que Jesus estava em alta no meio do povo naquele momento.
Ter Jesus na casa dele era um privilégio, porque todo mundo queria levar Jesus para casa. Jesus não podia colocar o pé na rua, que a multidão já ia, se aglomerava ao redor dele, queria Jesus de qualquer jeito. Simão conseguiu algo que era para poucos ali naquele momento, colocar Jesus dentro da casa dele. Só que a gente vai perceber aqui nesse texto que a postura de Simão em levar Jesus para casa, embora fosse algo bom, a motivação não foi das melhores. A gente já vai ver aqui como era o coração de Simão. Mas a gente vê aqui nesse convite que ele faz para Jesus, o seguinte, que Simão queria ter Jesus perto dele, mas não tratou Jesus com a honra devida. Jesus chega na casa de Simão, Rosângela, e ele não foi honrado como um visitante naquele momento. Simão não lavou os pés de Jesus, Simão não ungiu a cabeça de Jesus, Simão não beijou Jesus, Simão queria Jesus em casa, mas não queria honrar Jesus como ele merecia. E a gente já tira aqui já algumas lições, que, amados, na nossa vida a gente tem que aprender a não só convidar Jesus para estar na nossa vida, mas aprender a honrar Jesus como nosso Senhor e Salvador. A gente precisa entender, Viviane, que convidar Jesus é parte do processo. Convidar Jesus para entrar, Andréia, é parte da obra. Só que quando eu convido Jesus para entrar na minha vida, eu preciso também honrar Jesus com a minha vida. Não adianta eu, como Simão, querer apenas ter Jesus como um troféu. Chegar por aí, Xande, e dizer, olha, eu tenho Jesus na minha vida. Chegar lá fora e falar, Natane, olha, Jesus entrou na minha casa. Que Simão queria, na verdade, era um troféu, era mostrar para as pessoas que, olha como eu sou alguém prestigiado, Jesus entrou na minha casa. Vocês, multidão, querem Jesus perto de vocês de qualquer jeito, eu coloquei ele dentro da minha casa. Jesus não era Senhor, Jesus para Simão era um objeto de ostentação, era simplesmente uma pessoa que queria para servir os seus próprios interesses. Vou repetir aqui, Simão quis ter Jesus perto, mas não queria honrá-lo como ele merecia. Ter Jesus em sua casa representava ali um certo status diante das pessoas, pois Jesus vivia um grande momento de prestígio. É aquela situação, sabe quando é descolado você falar que é cristão? Sabe quando é descolado você chegar para a pessoa e falar, olha, eu sou uma pessoa espiritualizada, eu vou para a igreja, eu sou uma pessoa que caminho com Deus. Simão estava naquele momento com essa postura. Olha, eu tenho Jesus dentro da minha casa. Era um sinal de status, mas que não mudava a vida daquele homem chamado Simão. Só que aí eu tenho uma coisa para dizer, olhando aqui para esse texto, Eliane. Jesus não costuma se comportar muito bem quando nós convidamos ele e queremos que ele fique lá no cantinho quietinho. Senhor Jesus não costuma ficar lá comportadinho e não incomodar a nossa própria prepotência, o nosso orgulho. Quando a gente chama Jesus para entrar, Denesi, com a intenção de Jesus ficar quieto ali no cantinho ali, eu só quero que o Senhor fique aqui dentro, mas não me incomoda, Jesus não costuma samir e ficar muito quietinho não. Jesus não se contém, e a gente vai ver aqui no texto que ele vira a vida de Simão do avesso. Grande coisa que Simão fez, colocar Jesus dentro da casa dele. E eu digo para você que nessa manhã, se Jesus entra na sua vida, se prepara, que a primeira coisa que ele faz é virar um monte de coisa aí que está fora do lugar. Jesus entra na vida da pessoa, ele mexe tudo. Jesus não entra e fica ali quietinho. Essa história de Jesus entra na minha vida, mas se comporte bem, ela não cabe para esse homem chamado Jesus de Nazaré. Jesus não fica ali parado quieto, ele transforma, ele age. E Simão viu isso na sua própria pele. O grande problema de Simão foi querer domesticar Jesus. E esse é um grande problema na vida de muitos de nós, e eu diria até uma tentação de todos nós, cristãos, que é querer ter um Jesus domesticado,
é querer ter um Jesus que atende ao meu comando. Jesus, você vai até ali. Jesus, não me incomoda nessa área. Olha, Jesus, eu amo o Senhor, eu vou para a igreja todo domingo, eu canto os louvores, eu ergo a minha mão. Tem domingo, Jesus, que eu saio até sem voz da igreja, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu participo das coisas, eu coloco os meus filhos para participar da escola dominical, eu caminho na igreja, eu ajudo com um monte de coisa. Mas Jesus, aquela área da minha vida, o Senhor não me incomoda, faz favor. A minha parte eu fiz, e o Senhor agora, nessa área aqui, por favor, não me incomoda muito. O grande problema nosso é querer domesticar Jesus, é querer um Jesus que se torne cada vez mais parecido comigo, ao invés de ter um eu mais parecido com Ele. Esse é um problema. E Simão estava nesse caminho. Ele queria domesticar Jesus, ele queria levar Jesus para dentro de casa, Fernanda, para Jesus bater palminha para ele. Às vezes a gente quer levar Jesus para dentro da nossa casa, para Jesus bater palminha para a gente, fazer cafuné na nossa cabeça. Jesus ama, Jesus abraça, só que Jesus também corrige. Só que Jesus também mostra o que na nossa vida está fora do lugar. Isso faz parte da ação graciosa de Deus. Conforme nós estudamos aqui nessa manhã, a graça de Deus, ela é preveniente, ela é salvadora e ela é santificadora. O mesmo Deus que nos abraça e nos salva, nos levanta, é também um Deus que vai mudar a nossa vida. E eu digo para você, se Jesus entrar na sua vida, se Jesus entrar na sua casa e falar para você, faz tal coisa, faça tal coisa. Não queira domesticar Jesus, seja você servo de Jesus, não veja Ele como seu servo. Não veja Ele como alguém que está ali só para bater palminha para você, ou só para bater palminha para mim. Eu estou a serviço de Jesus, eu é que sirvo a Jesus. Simão queria um Jesus comportadinho, Simão queria um Jesus que só o aprovasse. Onde Jesus entra, bagunça com a nossa prepotência. Vou dizer de novo, onde Jesus entra, ele bagunça com a nossa prepotência. O Senhor Jesus não deixa os nossos orgulhos intactos, ele mexe com tudo. Simão colocou Jesus dentro da casa. O convite de Simão tem uma característica aqui, não era um convite sincero. A gente vai ver aqui nesse texto, e eu já entro no segundo ponto dessa mensagem aqui com você, que é o coração de Simão. Vamos entrar no coração de Simão nesse momento? Coração de Simão. E eu quero ler com você aqui versículo 37. Vem comigo aqui no versículo 37, que diz assim: E eis que uma mulher da cidade, que era pecadora, sabendo que Jesus estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Agora olha o 39. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus, disse consigo mesmo, se este fosse profeta, bem saberia que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque é uma pecadora. Simão agora dentro do seu coração tem uma atitude de desprezo para com Jesus. Simão despreza aquele a quem ele convidou. Olha que curioso isso. Ele olha para Jesus naquele momento e a fala dele é o seguinte: se esse homem fosse profeta mesmo de verdade, ele saberia quem está tocando nele. Simão despreza aquele que ele convidou. Simão tem uma vida que ignora quem é de fato Jesus. Ele despreza Jesus dentro do seu coração. Simão queria um Jesus que fizesse tudo de acordo com o seu próprio gosto. Eu gostaria que Jesus eliminasse essa mulher da minha frente. Eu queria que Jesus chutasse essa mulher daqui, porque ela me incomoda. Eu gostaria que Jesus eliminasse essa pessoa de dentro da minha casa, porque eu não gosto dela. Eu gostaria que Jesus fosse domesticado ao meu próprio gosto.
Simão despreza Jesus. Simão queria Jesus agindo de acordo com os seus padrões. Simão queria que Jesus se conformasse a ele. Só que quando a gente lê os evangelhos, a gente percebe uma coisa: Jesus escandalizou um monte de gente aqui nessa terra. Se você olhar, por exemplo, na sua Bíblia, você vai ver que Jesus escandalizou os fariseus várias e várias vezes. Quantas vezes os fariseus olharam para Jesus e ficaram escandalizados com o que Jesus fazia? Como pode esse homem comer com cobradores de impostos? Como pode esse homem se sentar ao lado de prostitutas? Como pode esse homem andar com pessoas tão da ralé? Jesus incomodava os fariseus. Outro grupo de pessoas que Jesus incomodou foi o próprio povo da sua cidade natal. O pessoal que conheceu Jesus desde pequenininho, olharam para Jesus e disseram assim: esse aí é o filho de Maria e de José, o carpinteiro, quem ele acha que ele é? Jesus escandalizou a sua própria cidade natal, e ele olha, inclusive, para aquelas pessoas e diz assim: olha, o profeta não tem honra na sua própria casa. O profeta é desprezado no meio do seu próprio povo. Jesus também escandalizou a própria família. Tem um texto do Evangelho que vai dizer que a mãe de Jesus e os irmãos pensaram que ele estava louco, porque ele fazia e falava coisas que naquele momento começou a escandalizar até mesmo seus próprios familiares. Como pode ele falar essas coisas? Como pode, Isaac, ele pregar dessa maneira? Imagina sua própria mãe achar que tu está maluco, já pensou numa coisa dela? Aconteceu com Jesus. Os irmãos de Jesus achando também que ele estava maluco. Outra coisa que Jesus fez também, ele escandalizou os seus próprios discípulos. Certo momento, na palavra vai nos mostrar que Jesus começa a dizer para os discípulos: olha, é necessário que vocês comam da carne e bebam do sangue do Filho do Homem. É necessário que vocês comam do pão da vida, e eu sou esse pão da vida. E os discípulos olharam naquele momento, Viviane, e falaram assim: esse discurso é muito duro, não dá para ficar ouvindo esse tipo de conversa, não. Não dá para ficar aqui andando do lado dele e ouvir esse tipo de coisa. Os próprios discípulos ficaram escandalizados e abandonaram Jesus. Só ficaram ali os 12 apóstolos. Jesus escandalizou até mesmo João Batista. Um certo momento, João Batista vai enviar discípulos até ele para perguntar: você é mesmo Cristo? Depois de ter declarado no batismo, vai chegar um momento que ele vai chegar e perguntar: você é mesmo Cristo que há de vir? Porque Jesus fazia coisas que impressionavam até os discípulos e o próprio João Batista. E aí ele opera várias curas na frente dos discípulos de João Batista e diz assim: olha, vai para João agora e fala o que vocês acabaram de ver. O cego vem, o coxo anda e o evangelho é anunciado aos pobres. Vai lá, eu sou o Cristo, sou eu mesmo. Sabe o que isso significa para nós, amados? Jesus, ele escandalizou muitas pessoas. A ação de Deus na nossa vida vai acontecer em determinados momentos que a gente vai olhar e vai dizer: não faz sentido esse negócio, essa ordem de Deus parece algo impraticável. Pois é porque Jesus não é domesticável. Jesus não pensa como a gente, Jesus não age como a gente, ele nos ensina um caminho maior e melhor do que o nosso, aquilo que a gente pensa. Jesus não cabe dentro da nossa gaiolinha. Não adianta eu querer que Jesus entre, por exemplo, na vida da igreja e as coisas não mudem, porque o Senhor, ele opera mudanças e aquelas mudanças nós temos que estar preparados. Quando Jesus entra na nossa casa, Jesus vai mudar muita coisa. Jesus vai mudar o nosso trato, vai mudar o nosso relacionamento, vai mudar a maneira como lidamos com as coisas, com os bens materiais, no relacionamento com as pessoas que nos perseguem. Jesus entra e muda tudo. Era comum a gente ver naquele tempo uma coisa. Olhem comigo aqui um detalhe no versículo 37. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que Jesus estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Havia um outro costume também naquela época do seguinte: uma pessoa que era piedosa, Samília, uma pessoa que era religiosa, Denesi, ele tinha um hábito de fazer o seguinte: quando dava-se uma festa ou fazia-se um banquete para alguém importante, é aquela coisa, né? Abre a porta de casa aí para entrar os pobres também. Sabe aquela coisa de fazer o bem, né? Não, deixa vir. E aí deixa a porta liberada para que pessoas possam entrar e comer também. E aí, naquele belo dia, entra quem? Uma prostituta na casa de Simão.
Essa palavra pecadora que aparece aqui nesse texto, se nós estudarmos a fundo no original hebraico, era uma palavra utilizada para apontar as prostitutas naquela época. Então, aquela mulher que entrou era uma prostituta. E aí a casa de Simão estava aberta. E isso revela uma outra coisa do coração de Simão. Ele permitia a Marcelo que os pobres entrassem, mas ele não estava interessado em amar os pobres, ele queria apenas fazer cena. Aquele ato de Simão naquele momento era um ato de falsidade também. Simão era um fariseu, vamos recapitular, Simão era um fariseu, mas o seu coração era totalmente depravado, o seu coração era um coração falso. Simão traz Jesus para casa, mas no coração despreza Jesus. Simão abre a porta para que os pobres entram, e quando entra uma prostituta, ele fica louco da vida, ele fica louco desprezando aquela mulher. Isso nos revela um coração que era religiosamente hipócrita. A pior hipocrisia aos olhos de Jesus é a hipocrisia religiosa. É quando nós fazemos coisas meramente por fazer, mas o nosso coração está distante daquilo que nós estamos praticando. Não é à toa que a galera que Jesus mais desceu-lhe o cajado foi nessa turma, que ele vai dizer, inclusive, o ai dos fariseus, no Evangelho de Lucas, dizendo, olha, ai dos fariseus hipócritas, ai dos doutores da lei hipócritas, porque era uma hipocrisia religiosa. Tinha aparência de sagrado e de santo, mas era hipocrisia pura. Simão nos ensina um coração, irmã Elza, que a gente não pode ter em hipótese alguma. A gente não pode ter hipótese alguma. Lembro da igreja de Laodiceia mais uma vez. A igreja de Laodiceia que recebe uma carta dizendo o seguinte para ela: olha, estou à porta e bato, se você me deixar eu entro passear com vocês. Imagina só, Eliane, a igreja reunida, louvor, comendo solto, palavra pregada, e aquela comunhão, ceia e tal. E aí de repente alguém bate na porta, é Jesus, deixa eu entrar? Aí a igreja recebe essa carta, né, e fala, ué, como assim, você não está aqui ainda não? Não estou do lado de fora. Isso daqui para nós é uma exortação muito grande, porque às vezes a gente dá um banquete, a gente dá uma festa, a gente faz coisas em nome de Deus, mas temos que nos policiar do seguinte: Deus está aqui? Deus está presente realmente? Será que o meu coração, ele queima ardentemente realmente pela presença poderosa de Deus? Ou estou apenas fazendo o jogo de cena para mim mesmo? Certa parábola, Jesus vai contar sobre um fariseu que subiu para orar, e o texto vai dizer, Rosângela, o seguinte: ele orava de si para si mesmo, a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu orava de si para si mesmo: Senhor, obrigado, porque eu não sou um pecador como esse cobrador de impostos aqui. Jejuo 2 vezes por semana. E uma coisa interessante sobre essa oração é que o jejum do judeu, na lei, era um jejum mensal. Então, quando ele fala, olha, jejuo 2 vezes por semana, significa o quê? Olha, eu jejuo além do que a lei manda. Então, ele estava acima da média. Eu sou acima da média, eu sou especial. Ainda bem. No final, Jesus vai dizer, essa oração não chegou no Pai. Essa oração não chegou no Pai porque não tinha sinceridade, não tinha humildade. Era uma oração hipócrita, ele orava de si para si mesmo. Ele não estava querendo, Viviane, se dirigir a Deus, ele estava querendo apenas afagar o seu próprio ego. E esse Simão aqui no texto nos mostra que ele não tinha um coração sincero diante de Jesus. Repito o que eu falei até aqui, ele convida Jesus para entrar na sua casa, mas o seu coração não estava sincero naquele convite que foi feito. O coração de Simão nos revela que, embora ele tenha permitido Jesus entrar na sua casa, não foi por amor ou por temor a Deus, mas foi por pura hipocrisia. E o terceiro ponto da mensagem que eu quero falar também é a boca de Simão. A boca de Simão. A gente falou do convite, a gente falou do coração, mas na hora que a gente chega na boca de Simão, o negócio é impressionante. Olha só o que diz aqui o versículo 39. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é o tipo de mulher que está tocando nele, porque é uma pecadora. Aí o versículo 40 vai nos mostrar o seguinte:
Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, eu tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. É um cara de madeira, né? Ele desprezou Jesus ali agora. Que esse cara fosse profeta, ele ia saber quem está tocando ele. Aí Jesus vira: Simão, pode perguntar uma coisa? Pode, mestre, diga lá. Mestre, né? Ô mestre, fala comigo, mestre. Fala que eu te escuto, meu mestre, com M maiúsculo. Uma boca falsa. O religioso hipócrita, ele não tem sinceridade no falar. Amados, é importante a gente olhar aqui, por que eu estou destacando Simão nessa mensagem? Porque nós, cristãos evangélicos, precisamos vigiar muito, porque uma das maiores tentações, Denesi, na vida de um cristão evangélico hoje, é se tornar um fariseu. Quando nós vamos caminhando com Jesus ao longo da caminhada, ao longo dos anos, ao longo do tempo, há um perigo muito grande da gente virar um fariseu, de acabar a sinceridade no nosso coração e ficar igual Simão, que despreza Jesus, que tenta domesticar Jesus, mas que com a boca está falando: diga lá, meu mestre, diga lá, meu Senhor, glória a Deus, aleluia, Hosana, Maranata, Deus Todo-Poderoso e Excelso, mas dentro do coração não tem nada daquilo. É mestre na boca, mas como vai dizer lá em Isaías, e Jesus vai repetir essa profecia em certo momento: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Amados, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse texto nos mostra, Jesus conhece o nosso coração, Jesus conhece as nossas motivações. Simão estava enganando aos outros, menos ao próprio Jesus. Jesus desmascara Simão naquele momento. Simão tem Jesus como mestre nos lábios, mas não era uma realidade vivida no coração. A boca de Simão representa para nós aqueles que no domingo dão glórias a Deus, mas que de segunda a sábado fazem pouco caso de Jesus, próximos de boca e distantes de coração. Amados, Jesus precisa ser o nosso mestre de fato e de verdade. Jesus precisa ser o nosso Senhor, Simone, de segunda-feira. O Senhor precisa ser o nosso Senhor, Ana, na terça-feira. O Senhor precisa ser o nosso Senhor de segunda a segunda, não apenas aos domingos, não apenas nos dias de culto. Ele precisa ser o nosso mestre o tempo inteiro. E Jesus ser o nosso mestre nos nossos relacionamentos, na maneira como a gente lida com as pessoas, como Jesus quer que eu me relacione com as pessoas que estão perto de mim. Ele precisa ser o nosso mestre nos nossos hábitos, o que é que eu tenho feito e se isso é do agrado de Deus. A maneira como eu me divirto agrada o coração de Deus? Fica aí a reflexão para nós também. A maneira como você se diverte é uma maneira que alegra o coração de Deus? Se Jesus estivesse na sua frente na hora do seu divertimento, ele ia virar a cara ou ia se alegrar junto com você? Jesus precisa ser o nosso mestre nos nossos hábitos. Jesus precisa ser o nosso mestre na forma de lidar com as coisas materiais. Coisas são coisas, pessoas são pessoas. Jesus precisa ser o nosso mestre em absolutamente tudo na nossa vida. Não é à toa que o texto bíblico vai dizer: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Tudo, absolutamente tudo. Simão revelou ter uns lábios totalmente afastados do Senhor. Mas eu quero caminhar para o término dessa mensagem, trazendo para nós uma lição importante. Quarto e último ponto dessa mensagem: a verdadeira adoração expõe a falsa reverência. A verdadeira adoração expõe a falsa reverência. E aqui uma aplicação importantíssima para todos nós que ouvimos essa mensagem e queremos caminhar com Jesus. Eu quero ler aqui com você o versículo 44, que diz assim: e voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os meus pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei,
não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas a quem pouco se perdoa, pouco ama. Lembra que eu falei no início da mensagem, a maneira como Jesus deveria ser recebido na casa? Lavar os pés, ungir a cabeça, receber um beijo. Aquela mulher, a prostituta, a pecadora, a desprezada, ela levou essa reverência, essa verdadeira adoração a um nível que Simão deveria olhar naquele momento e dizer: essa mulher tem muito que me ensinar. Simão deveria olhar para aquela mulher não com o olhar de desprezo do orgulhoso, do hipócrita, mas olhar para aquela mulher e colocar a mão na consciência: eu deveria estar aprendendo com ela. Essa mulher está molhando os pés dele, enquanto eu deveria ter colocado água para ele lavar os pés na entrada. Essa mulher está ungindo ele com um perfume. Deixa eu te dar uma informação importante aqui também. Alabastro era usado para carregar os perfumes mais caros. Aquela mulher não pegou qualquer óleo, Odalé, ela pegou o melhor perfume para ungir os pés de Jesus, não era nem a cabeça. Ela não se contentou em ungir a cabeça, ela foi ungir os pés. Ela foi além, o perfume mais precioso e para ungir os pés do Senhor. E ela beijava não a face de Jesus, mas os pés também. Isso mostra para nós, amados, que aquela mulher, mesmo tendo uma posição totalmente oposta de Simão, deu uma aula de adoração para o fariseu. E, amados, traz para nós aqui também quantas vezes o ímpio dá lição de adoração em nós, quantas vezes o ímpio dá lição de zelo em nós, quando a gente fica medindo esforços para servir Jesus, para viver para Jesus, e o ímpio, faça chuva, faça sol, está lá largando aço, e a gente fica calculando: Jesus, hoje eu estou cansado, vou orar não. Jesus, a maior preguiça de ler a Bíblia, na igreja eu leio. Jesus é bom demais. A lição de hoje falou isso, né? A graça, Jesus é gracioso, maravilhoso. Graça não significa libertinagem. Graça é transformadora. Graça nos leva à maturidade, nos mostra que sem Deus não vamos conseguir, mas ela nos mostra também que Deus não nos salvou para a gente ficar da mesma maneira estática ali, parado. O Senhor quer nos levar a um nível melhor, o Senhor quer nos levar a um nível maior, o Senhor quer nos levar a um nível de experiência ainda mais profunda. Aquela mulher deu uma lição de intensidade para Simão. Amados, o status, a posição não garante de nós uma adoração verdadeira. Não é porque eu sou pastor que o meu levantar de mãos por si só está bom. Se não tiver sinceridade, Jesus vai olhar para mim como ele olhou para Simão. Me honra com os lábios, mas o coração está longe. Jesus vai olhar para mim e vai identificar o que está fora do lugar. A verdadeira adoração expõe a falsa reverência. Amados, a gente vive tempos em que todos nós temos algo no coração. Nós cremos que Jesus está voltando. Nós cremos que a cada dia que passa, mais próximo fica a volta do nosso Senhor. Jesus vai voltar, Ele prometeu isso. E, amados, a gente não pode se contentar em viver a vida querendo um Jesus domesticado. Sabe por quê? Ele é leão. A palavra vai dizer que Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele não é um cachorrinho, ele não é um gatinho, ele é leão. Eu não domestico o leão reina, o leão ruge, e eu apenas ouço e sigo a rota desse leão, o leão da tribo de Judá. A gente não tem que querer ficar domesticando Jesus, dosando a pílula. Jesus, olha, me dá uma maneira de te servir aí que não vai exigir muito de mim, amados. A palavra do Senhor vai dizer que os olhos de Jesus são como chamas de fogo. Essa revelação de Apocalipse eu já falei aqui outras vezes e torno a repetir. Olhos como chama de fogo significa duas coisas: o olho que vê todas as coisas e o olho também, o olhar que purifica. O olhar que purifica a vida daqueles que olham para Ele, que se aproximam dEle. Nós somos como diamante na presença do Senhor, e o fogo do Senhor purifica as nossas vidas. O fogo do Senhor é purificador para aqueles que o temem. E a gente precisa, amados, olhar para a vida dessa mulher,
Repito, naquele momento, uma prostituta ainda não tinha os seus pecados perdoados até então. Só depois Jesus vai declarar para ela: seus pecados estão perdoados. Mas naquele momento, a prostituta, que não tem nenhum nome citado aqui, ela dá uma aula de verdadeira adoração para todos nós. Todos nós devemos aprender com a intensidade dessa mulher. Ela não se preocupou em seguir a cartilha do que deveria ser feito, do que é habitual. Ela foi além. Eu não vou lavar com água, eu vou lavar com as minhas lágrimas. Eu vou secar com o meu cabelo. Eu vou beijar os pés dele, eu vou ungir os pés dele, porque ele é maravilhoso e eu não sou digna de tocar na cabeça, de beijar. Não, é só os pés aqui. Amados, que lição de intensidade. Que lição de quebrantamento essa mulher deu, não apenas para Simão, mas para todos nós. Então eu caminho para o final dizendo o seguinte para você, amados, em nome de Jesus, lições importantes. O religioso Simão, o religioso fariseu, o religioso cristão de hoje em dia, ele não aprende com o outro. Ele prefere atacar aquele que sobressai da esfera comum. Simão fez isso. Ao invés de aprender com a mulher, ele escolheu atacar a mulher. Quem está disposto a ir a um nível além na entrega, precisa estar com o coração entregue a Deus, para não ser intimidado pelos ataques dos religiosos. Caso você queira ir além, aprender com essa mulher, também se prepara para uma coisa: os Simãos que estão espalhados pelo mundo vão falar besteira. O verdadeiro adorador ouve desaforo. Só que aquela mulher não estava nem aí, aquela mulher continuou lavando os pés de Jesus, ela continuou ali naquele momento que ela sabia que podiam falar qualquer coisa, a melhor parte ela já tinha escolhido ali, ela estava rendida diante do Senhor. O religioso está mais preocupado em manter o que é habitual, ao invés de buscar o melhor de Deus. Simão desperdiçou uma grande oportunidade de crescer e mudar. Amados, que nessa manhã a gente não desperdice a oportunidade que Deus nos dá. Eu foco em Simão nessa mensagem porque nós cristãos precisamos parar para aprender com os erros desse homem aqui nesse texto. Repito, era um homem com posição, era um homem prestigiado, era um homem que tinha respeito diante das pessoas, mas isso não representava aprovação diante de Deus. Que nessa manhã o Senhor nos leve a uma reflexão importante, que o Senhor nos leve a um arrependimento genuíno. Todos nós, amados, precisamos colocar a nossa mão na consciência e aprender com os nossos próprios erros. Senhor, eu não quero domesticar Jesus, eu não quero trazer Jesus para dentro da minha vida e silenciar Jesus no meu coração. Amados, que nós possamos deixar Jesus bradar dentro de nós, que possamos deixar Jesus declarar e nos mostrar o que está fora do lugar, o que está errado, o que precisa mudar, porque Ele tem poder para mudar. Ele não mostra para nos paralisar e para nos matar, Ele mostra para nos renovar e nos dar crescimento. Quando Jesus fala dentro da casa, Ele dá uma oportunidade: Simão, muda o seu caminhar. Simão, a partir de hoje, faça diferente. Jesus vai terminar assim, dizendo para aquela mulher no versículo 50, mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Quero convidar você a se colocar de pé. Convidar aqui o Ministério de Louvor. Feche seus olhos nesse momento. E eu quero convidar você nesse momento a fazer uma reflexão no seu coração e, junto comigo, orarmos ao Senhor e, se necessário for, pedir perdão pelos nossos pecados. Porque, amados, infelizmente, isso é um pecado que nós corremos o risco de cair todos os dias, de honrar Jesus com os nossos lábios, mas estarmos distantes com o coração. Uma coisa que nós aprendemos aqui nessa manhã, e essa palavra vem para complementar o estudo, é que a graça de Deus, ela nos constrange, porque nós olhamos para a nossa vida e a gente percebe um monte de coisa que precisa ser mudada.
a gente percebe o quanto que Deus precisa tratar o nosso coração. E se não tiver a graça, a gente acaba caindo e virando refém da culpa. A gente se afasta porque a gente pensa que, meu Deus do céu, meu coração desprezou Jesus, a minha boca falou com falsidade, o meu convite para Jesus entrar na minha casa não foi sincero, não tem jeito mais para mim. Só que a gente aprendeu nessa lição, nessa manhã, que a graça de Deus, ela é maravilhosa, ela perdoa, ela nos levanta, ela mostra isso para nós e ela nos aponta um caminho diferente. Vai para o outro lado, toma uma outra decisão, uma outra postura, que nós possamos orar e crer na graça de Deus aqui nessa manhã. Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer pela tua palavra, porque mesmo na exortação, nós vemos o teu amor, mesmo em palavras confrontadoras, em palavras duras, nós enxergamos também a tua boa mão de cuidado, porque o Senhor quer nos livrar, ó Pai, de cair por essas veredas. Que nesse ano do fundamento, Senhor, a gente venha vigiar o nosso coração. A palavra do Senhor diz que o nosso coração é extremamente corrupto, o nosso coração, ele fraqueja muitas vezes. Senhor, nós não queremos apenas declarar com a boca que o Senhor é mestre e viver como se nós fôssemos o nosso próprio mestre. Senhor, nos livra dessa hipocrisia, dessa falsidade espiritual. Senhor, nos livra desse caminhar. Nós não queremos ser como Simão, nós queremos declarar: Jesus, entra e faça a tua vontade dentro de nós. Faça, Senhor, a tua obra como o Senhor quer. Seja de fato o Senhor, muda o meu caminhar, muda a maneira como eu me relaciono com as pessoas, muda a maneira como eu vivo os meus hábitos, muda minha maneira de me divertir, muda os detalhes, os menores na minha vida. Senhor, seja de fato o meu Senhor, seja de fato o Senhor da tua igreja. Nós nos entregamos a ti nessa manhã e te pedimos, Senhor, continue a fazer a tua boa obra. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom. Sonda-me, Senhor, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu,
coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Essa é a nossa oração, Senhor, nessa manhã. Nos dê um coração como o teu, Senhor, um coração que nos ensine a viver, ó Pai, essa sinceridade na fé. Reconhecemos diante de Ti, Senhor, que somos pecadores, falhos, seres humanos, ó Pai, limitados, que lutam dia após dia, Senhor, contra a carne, contra os impulsos pecaminosos, mas que agem debaixo da Tua graça que santifica e transforma. Senhor, continue fazendo a Tua obra em nós, que possamos confiar não na nossa força, mas na força que vem de Ti. O único caminho para Simão mudar era o caminho da graça do Senhor Jesus, que estava ali diante dos seus olhos, agindo na vida daquela mulher. Senhor, que nós possamos olhar a ação da Tua graça e mergulhar, Senhor, de cabeça nela. Que nós possamos, Senhor, mergulhar com o corpo inteiro nessa graça. Senhor, venha nos transformar, nos ensine a honrar Jesus, nos ensine a de fato tê-lo como mestre e nos ensine a ter um olhar misericordioso, Senhor, em nome de Jesus. Santifica o nosso coração, seja conosco, Senhor. É a oração que fazemos nessa manhã, tomando posse dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Se você recebe essa palavra, aplauda o nome do Senhor, glorifica Ele, aleluia. Deus, o Senhor nos abençoe nessa manhã. Nós vamos orar consagrando aqui as ofertas, dízimos. Vamos orar também agradecendo ao Senhor nessa manhã pela vida da Sayonara. Deu tudo certo na cirurgia, graças a Deus. Já está em casa se recuperando, em breve estará aí conosco novamente. Vamos orar também, amados, pela vida de alguns irmãos que estão enfermos hoje, né? Hoje o irmão Marcos Dias, o irmão William, o Igor e a Grazi não puderam estar conosco, estão com Covid. Que o Senhor esteja abençoando a vida deles e abençoando com uma boa recuperação. Orando que o Senhor esteja derramando saúde sobre todo o povo do Senhor, aqueles que... Celinha também, Covid. Mais alguém, gente? Bom lembrar, tem mais alguém aí? Celinha? Irmã, sobrinha e sobrinho, familiares aí então da Patrícia e da irmã Elza também. Vamos estar apresentando aí. Oi? Rogério e a Zelinha. Rogério e a Zelinha, eles não estão com Covid, mas tiveram contato com quem teve, né? Então eles estão em isolamento. Então vamos orar também para que o Senhor esteja cobrindo ali a vida deles, né? Tem sido um tempo aí de... Oi? Nós vamos orar aqui pela vida desses irmãos e irmãs, que o Senhor esteja cuidando de cada um deles. Peço que você ore comigo, se sentir aí que eu dei falta de algum nome, ora aí também, que sua oração tem tanto poder quanto a minha. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos pelos dízimos e ofertas. Obrigado, ó Pai, por cada oferta de mantimento, que o Senhor esteja abençoando e multiplicando, Senhor. Obrigado pela generosidade do teu povo e que nós possamos transbordar cada dia mais dessa generosidade abençoadora sobre a vida, ó Pai, da tua casa e das famílias, Senhor, estão próximas a nós. Ó Senhor, nós agradecemos a Ti pela cirurgia bem sucedida, Senhor, da nossa irmã Sayonara. Obrigado, Senhor, por ela já estar em casa. Abençoa a recuperação da tua filha, Senhor, ali, que ela possa, Senhor, receber cada dia mais o teu cuidado e que o Senhor dê uma boa e plena recuperação à tua filha em nome de Jesus, Senhor.
Toma nas tuas mãos também irmãos e irmãs que estão com Covid, Senhor amado. Abençoa, Senhor, a vida do Igor, da Grazi, da Celinha, do William, do Marcos Dias. Toma, Senhor, também os familiares da Patrícia e da irmã Elza. Senhor, toma nas tuas mãos a vida do Rogério e da Zelinha, Senhor, que eles possam ser cobertos também, meu Pai, com a tua bênção e mão protetora. Abençoa, Senhor, todos os nossos familiares e amigos, os nossos conhecidos, Senhor, que estão também enfrentando momentos de enfermidade. Senhor, esteja derramando cura sobre a vida de cada um deles, Senhor. Abençoa também a vida dos médicos, Senhor, que tem trabalhado com afinco nesses tempos, Senhor amado. Abençoe a vida de cada um deles em nome de Jesus. Redobre, Senhor, a força, guarde os familiares, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos a tua bênção sobre nós. Muito obrigado, Senhor, pelo culto dessa manhã. Desde já, Senhor, abençoe também o culto da noite. Abençoa, Senhor, a vida de cada aluno da escola dominical. Obrigado, Senhor, pela vida da Andréia, que deu aula nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada aluna e de cada aluno, que nós possamos também colocar em prática no nosso dia a dia, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E antes de receber a bênção, Kleber e Breno, sejam muito bem-vindos aí de novo aí. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão de Deus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida hoje e permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda o nome do Senhor.